varão ungido, cheio do Espírito Santo, e se você estiver concatenado no trono da glória, Ele vai falar direto contigo aí, aonde você está. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Juízes de Israel está na velha aliança, após o Pentateuco, logo bem depois do livro de Josué, não é? Ali o sucessor de Moisés. Amém? E diz o texto: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, e tanta multidão que não podia contar, nem a eles, nem os seus camelos estavam na terra para os destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e expeli diante de vós, e a vós dei uma terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a casa de Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Eu lhe disse: ai, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhes disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal que és comigo que falas. Amém? Amém. Deita sua Bíblia sobre o seu assento, fecha teus olhos comigo, ergue a tua mão direita aos céus e oremos. Pai, diante de ti está a tua congregação, a noiva é tua. Paizinho amado, me concede a tua graça, que eu nesta noite diminua e que tu, Senhor, cresça. Eu repreendo toda a casta diabólica, maligna. Eu sei que a tua presença nesta noite é forte. Por isso, meu Deus, faz segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade.
Os para cura, cura. Os para libertação, liberta. Os que para bênção, meu Deus, abençoa. Mas aqui derrama da tua Shekinah e faz nova todas as coisas, para louvor, honra e glória do santo nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Senta dando glória a Deus. A palavra de Deus, ela vem nos revelar, querido, de algo maravilhoso. O clamor de um povo, o clamor de uma nação, o clamor, querido, de Israel. E a Bíblia revela que ao clamor dos seus, Deus não deixa sem resposta. O homem ele pode ter errado, o homem ele pode ter falhado, o homem ele pode ter retrocedido, mas Deus continua respondendo o clamor do seu povo. A palavra de Deus diz que aquele povo andou errante. A palavra de Deus diz que aquele povo andou contrário à vontade do Senhor. Mas levantou um clamor, Deus levantou um profeta naquela época para trazer diante, querido, de Israel, quais eram os feitos que fizera o Senhor se afastar do seu povo. Porque quando Deus, querido, se retrai, quando Deus se afasta, os inimigos se levantam, querido, para congregar e vir contra a minha e a tua vida. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando aquele povo entendeu qual era o seu papel e quem era verdadeiramente Deus na sua vida, eles começaram a clamar ao Senhor. A Bíblia diz que Deus ouviu a sua voz e enviou, querido, ali o seu anjo. E a Bíblia revela que Deus não levou o anjo dele à casa do maioral que estava, querido, ali em Israel. A Bíblia diz que Deus levou o anjo à casa do menor aos olhos humanos. A Bíblia diz que aquele povo que se levantava, os amorreus e as demais nações que se levantavam contra, querido Israel, eles vinham de maneira numerosa sobre a terra com o seu gado, os seus bois e os seus jumentos, que eles pareciam como gafanhoto. E qual é a função do gafanhoto? É devorar aquilo, querido, que nós produzimos. A Bíblia diz que eles viram de tamanho número que devoravam a tudo, maneira que tanta era a opressão, que a palavra do Senhor revela que eles já não estavam mais trabalhando como deveriam. Trocaram ali, queridos, polos, ou seja, pegaram o trigo e foram malhar no lagar. E pegaram, querido, as uvas e foram malhar, querido, no lugar em que se malhava o trigo. Para quê? Para confundir o inimigo. Mas quando Deus te chama, quando Deus te convoca, querido, a estratégia dele é maravilhosa, a estratégia dele é linda. Às vezes nós estamos procurando uma estratégia, humanamente falando, para poder vencer, querido inimigo, mas a única coisa que Deus quer é que nós reconheçamos a posição e o lugar ao qual nós estamos. A Bíblia diz que quando o anjo desceu, ele diz: Deus é contigo, varão valoroso. Deus não usa, querido, nome vulgar. Deus não usa, querido, alcunha. Deus não usa, querido, apelido. Porque quem te chama, querido, pelo teu pecado, sabendo qual é o teu nome, é o diabo. Agora, Deus conhece o meu e o teu pecado, mas Ele nos chama pelo nome. E Ele conhece o valor que você tem na presença dEle. Porque se você chegar aqui nessa noite e dizer para mim: pastor, o senhor está me acusando que eu tenho pecado, eu não tenho pecado, eu estou dizendo que você tem pecado, mas não estou lhe acusando. Porque Deus, Ele sabe que você tem pecado, mas Ele te chama pelo teu nome. E por que isso, pastor? Porque Deus está olhando, não é o seu presente, Deus está observando o seu futuro. O teu passado, querido, ele está marcado, ele está vermelho, ele está, querido, roxo, mas a Bíblia diz que o teu futuro, ele está alvo, ele está branco na presença do Senhor. O homem, meu amado, ele olha para o momento que ele se encontra. É por isso que nenhuma profecia que vem diante da minha ou da tua vida, ela nunca vai bater com aquilo que, com a realidade que nós estamos vivendo.
Porque Deus diz para você, você vai ser próspero, vai ser abençoado, vai ser um homem de bênção, vai ser pai de multidões, vai ser um homem de conquista, um homem de vitória. Mas você olha para dentro de si e diz, como é que eu vou ser rico, eu vou ser próspero, pai de multidões, vou ter isso e aquilo, e eu não tenho nem o dinheiro de pagar a conta de água amanhã. Eu não tenho nem o dinheiro de pagar a padaria amanhã, eu não tenho nem sequer o dinheiro de pagar a passagem do ônibus. Eu ouvi da boca de um homem de Deus que está em tudo quanto é lugar hoje, está na internet, está no Facebook, está na TV, está no rádio, está no YouTube, a igreja está crescendo, está vindo para todo lugar, e homem de Deus, que eu não ando com falo feio. Quando Deus me coloca para ir no lugar, querido, é porque Ele tem um propósito. E eu fui de encontro a esse homem. No primeiro momento eu fiz uma petição a Deus, falei, Senhor, me abençoa, porque se eu vender amanhã, 6 horas da manhã, eu pego o avião ali no aeroporto, vou descer em Guarulhos e vou bater dentro dessa igreja. Então me abençoa. E Deus não me abençoou para que eu fosse lá, em São Paulo. Com 15 dias, Deus trouxe o homem e a mulher em Brasília, para ele abrir uma igreja aqui. E eu fui lá para receber dele. Ouvi, querido, coisa que em 11 anos eu ouço o nego soprar, eu ouço o nego rodar, eu vejo homem que se diz de Deus balançar, rodar, empenar e não falar. Aquele homem não me viu, eu estava no canto da porta, que a igreja estava entupida até a tampa, tinha corredor no meio, tinha corredor à direita e à esquerda, e do altar, da ponta do altar até lá na porta, lotada. Eu fiquei no cantinho da porta. E esse homem só levantou a mão e começou a profetizar e falar. E falou uma palavrinha só, que veio de encontro a mim. Ele falou, hoje Deus está fazendo. Eu falei, amém, eu vim aqui para tomar posse. Depois eu conto quem é o santo, quem é o mistério. E Deus, querido, ele tem a forma peculiar dele fazer. Só que esse homem, para ter essa igreja hoje próspera e abençoada, esse ministério crescendo como ele está no Brasil, na América Latina e no mundo, ele disse que um dia ele recebeu uma profecia, que ele ia estar na TV, e Deus ia colocar a TV e o rádio na mão dele, e ele ia falar de Deus. E ele olhou para dentro de si e falou, como? Se nem dinheiro para vir para casa eu não tenho. Ele se tomou emprestado, foi para casa no outro dia, para ele sair de casa para ir para a igreja, ele de terno e gravata, ele entrou no ônibus. Quando ele meteu a mão no bolso, não tinha. Ele teve que chegar para o motorista e pedir para o motorista carona, e falar para o motorista, seu motorista, eu sou pastor, eu estou de terno e gravata, não é arrogância, não é pompa, eu estou indo para a igreja, mas não tenho nem dinheiro para pagar a passagem, só me dá uma carona. Motorista, entra lá por trás que eu vou te levar. Hoje vai e vem para todo lugar, com a hora e quando bem quer, entende? E muitas vezes nós oramos a Deus e pedimos a Deus para falar conosco, e vem a palavra de Deus, vem a profecia de Deus, mas nós não damos crédito àquilo que Deus nos fala. Deus, ele não tem trabalho nenhum, meu irmão, minha irmã, de fazer aquilo que ele tem te ordenado, que ele disse que vai fazer na tua vida. O que ele precisa é que eu e você creia que ele é poderoso para fazer aquilo que ele disse que vai fazer na minha e na tua vida. O Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que pode carimbar o teu passaporte, e semana que vem você está pregando na Europa. O mesmo Deus, querido, que tirou água da rocha, é o Deus, querido, que pode abrir a porta dos céus e dar ordem, querido, para grandes empresários do Brasil e do mundo vir bater lá na tua porta, porque a Bíblia diz que Paulo de Tarso estava, querido, Saulo de Tarso cego, à rua direita, dentro de Damasco, e ele pegou Ananias, que nunca tinha visto, mas ouvia falar que ele perseguia a igreja, e mandou ir lá. Entra lá em Damasco, à rua direita, está orando, prostrado de joelho, pedindo a mim misericórdia, estende a mão, porque através de ti eu vou operar na vida dele. Aleluia. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus que está aqui nessa noite dentro da comunidade cristã lá. O mesmo Deus que operou com os profetas de ontem é o que vai operar aqui nessa noite. Agora ele carece, meu amado, que você creia, que você acredite que é Deus na tua vida. No decorrer da nossa jornada a gente ouve tudo, não é? E eu preguei dias atrás que o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não precisa ver sinais.
Quem precisa ver sinal, que ele tem crédito, quem conhece quem é Deus, você sabe quem é Deus. Você conhece o Deus que você serve. Você sabe onde Ele foi te buscar. Você sabe de onde Ele te tirou. Você sabe o que Ele fez na tua vida, o que Ele está fazendo aqui nessa noite e aonde Ele prometeu te colocar. É por isso, meu amado, que a palavra de Deus, ela diz que